Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre no Getúlio Vargas, rapaz esfaqueado no bairro de Afogados. Homens executam jovem a bala na residência no Alto José Bonifácio. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 11 de março de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos. 6 dos homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. Olha, minha gente, um rapaz, Wagner Ferreira da Silva, de 39 anos, residente na Rua 3, no bairro da Miruene Paulista, foi baleado na tarde de antes de ontem, na Rua Fausto Rodrigues, ao lado do mercado, no bairro da Miruene Paulista. Um suspeito foi preso em flagrante, Breno Mago, que é o Breno Roberto da Silva. Esse cara foi preso em flagrante e teria envolvido um outro suspeito, um rapaz trabalhador, Ranieri José Magalhães de Luna, 43 anos de idade. Esse rapaz não tem nada a ver com essa história, nada a ver com esse atentado. O Ranieri José Magalhães de Luna, inclusive, é um técnico de refrigeração, um homem trabalhador, pai de família, e envolver esse rapaz nessa situação, ele não tem nada a ver. A vítima, Wagner Ferreira da Silva, foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Jardim Paulista. Olha, minha gente, 5 ônibus foram assaltados nas últimas 24 horas, 5 coletivos. Um deles foi assaltado na Praça da Miruene Paulista. 2 suspeitos armados com a faca peixeira estavam numa motocicleta 300 cilindradas, uma moto sem placa. Esses 2 elementos armados de facas colocaram a moto na frente de um caminhão, o caminhão parou, o ônibus também parou, e daí eles se dirigiram até o coletivo e roubaram os pertences do motorista e também dos passageiros. Um outro coletivo da linha Mirueira Macaxeira foi assaltado na rua do entroncamento em Paratibe por 2 suspeitos armados de revólveres. Isso mesmo, eles roubaram os pertences dos passageiros, e um dos passageiros, inclusive, estava dormindo, dando uma cochilada depois de tanto trabalho, acordou, já foi com o revólver na cara. E daí os passageiros foram roubados, esse rapaz estava dormindo, e outro passageiro também acabou dançando. Um outro coletivo que fazia linha Mirueira Paulista foi assaltado na BR Centro-Norte, no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife. Um só suspeito armado com revólver roubou os pertences dos passageiros. Outro coletivo, este da linha Mirueira Paulista, foi assaltado no bairro do Jardim Paulista. 2 elementos armados de revólveres roubaram os pertences dos passageiros. E um ônibus transnacional com trabalhadores da Jeep foi assaltado na PE15, em frente ao cemitério Morada da Paz, no Fragoso, em Paulista. Isso mesmo, 2 homens armados com revólveres estavam numa motocicleta e roubaram os pertences dos funcionários da Jeep. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado a bala. Foi na noite de ontem, em uma pizzaria no Alto Santo Antônio, em Camaragibe. De acordo com informações, o rapaz foi assassinado e ainda um outro saiu ferido. A Mauri da Silva, jovem com 23 anos de idade, foi morto com golpes de machadinha na própria residência, na Rua do Chafariz, loteamento Nossa Senhora Aparecida, no bairro Santo Antônio, em Carpina. Elementos desconhecidos se passando por policiais. A Mauri da Silva, o jovem de 23 anos, estava em casa dormindo com a mulher e 2 filhos, quando teve a residência invadida e foi assassinado a golpes de machadinha. O corpo dele, a Mauri da Silva, jovem de 23 anos, foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Um homem foi encontrado morto no Engenho Maitá, zona rural de Chechel, na Mata Sul do estado de Pernambuco. O corpo de Antônio Pacheco de Lima, 53 anos de idade, foi localizado por populares na localidade conhecida como Almofada. O cadáver encontrava-se já em adiantado estado de decomposição. Familiares da vítima informaram à polícia que o rapaz estaria desaparecido desde o último dia 5. Isso, saiu de casa para ir à casa das filhas e daí desapareceu. O Antônio Pacheco, ele estava cumprindo pena por crime de homicídio e haver recebido o benefício de saída temporária. Isso mesmo, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
A polícia militar prendeu um usuário de drogas no bairro Magano, na cidade de Garanhuns, no agreste do estado. Uma viatura do 9º Batalhão realizava rondas quando abordou José Francisco da Silva, de 27 anos, encontrando com ele pedras de crack e também uma porção de maconha. José foi levado para a delegacia de plantão, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Um homem foi preso ao tentar entrar numa casa pertencente à Universidade Rural em Garanhuns, no agreste do estado. A residência é utilizada por um grupo de estudantes que residem em outras regiões, e a tentativa de invasão foi a casa onde ficam as mulheres. Antes do elemento tentar entrar, ele interrompeu o fornecimento de energia elétrica. Que sem vergonha, né? Niedson Costa de Oliveira, 33 anos, foi levado para a delegacia de plantão, onde foram tomadas as providências. Um homem foi encontrado morto no bairro Novo, município de Lajedo, no agreste do estado. O corpo de Severino Marques de Amorim, 50 anos de idade, foi encontrado por uma irmã dele no quarto da residência onde ele morava. O cadáver não apresentava marcas de violência. A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um feirante foi assaltado durante a madrugada. Ele encontrava-se na feira livre da cidade de Cachoeirinha, no loteamento Marcos Sampaio. 3 elementos armados com armas de fogo praticaram o roubo, levaram dele R$700, celular, cartões de crédito e documentos pessoais. O cidadão informou à polícia que estava na feira vendendo frutas quando os criminosos chegaram lá armados e anunciaram um assalto. Assim, tomaram o dinheiro dele, objetos pessoais, e em seguida desapareceram. Na tarde, o efetivo da Rocan do GAT, especializados lá, eles prenderam um elemento, um tal de Gogô. Este cara estava aterrorizando os moradores no bairro Santo Antônio, Coab 2, Coab 3, praticando diversos assaltos. Ele foi preso no bairro Santo Antônio, bem pertinho à Rua do Canal, durante uma operação, a operação denominada Águia, do 15º Batalhão. Uma das denúncias que culminou com a prisão de Gogô foi um furto de ferramentas de um mecânico, Josenildo Oliveira Silva, avaliado esse material dele em R$1.000. Após a invasão à oficina da vítima, que reside na comunidade próxima onde aconteceu o caso e onde o suspeito foi preso. No momento dessa prisão, Gogô estava com pedra de crack, e após a chegada da delegacia de Belo Jardim, o imputado informou para o efetivo do 15º Batalhão, onde estavam guardadas as ferramentas furtadas. De imediato, a guarnição foi até o local e recuperou todo o material. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, um homem morreu eletrocutado e um outro ficou ferido ontem à tarde na rua Professor Rocha Melo, no loteamento Jardim Neópolis, bairro Novo, em Carpina. Edivaldo Lopes da Silva Filho tinha 31 anos de idade. Ele morreu eletrocutado e Luan Gomes da Silva, 23 anos, ficou ferido e foi socorrido na unidade mista Assis Chateaubriand, lá em Carpina. Segundo as primeiras informações, as vítimas estavam tentando colocar uma antena de TV na residência e receberam essa descarga após o ferro tocar em um fio da rede elétrica. Edivaldo, que foi a vítima fatal, era da cidade do Cabo de Santo Agostinho. Ele morava no Cabo de Santo Agostinho. No fim da manhã de ontem, um criminoso foi alvejado por disparos de arma de fogo ao tentar realizar um assalto nas proximidades do Atacadão, no bairro da Iputinga, zona oeste do Recife. Segundo informações, o elemento ele estava em uma motocicleta Honda Pop sem placa. Isso mesmo, o criminoso foi socorrido por policiais militares para um hospital local. E os policiais da Rocan do 4º Batalhão prenderam em Caruaru, no início da noite de ontem, Caio César Matias Vieira, de 23 anos de idade, que mora pertinho do colégio Professor José Bione,
no bairro do Salgado, e também Cícero Vandirlene dos Santos Silva, de 28 anos, que mora no loteamento Rosa de Saron, no bairro Alto da Balança. Com eles, apreenderam 12 pedras de crack maiores e também 19 prontas para o consumo. O soldado José Leonardo, que aparece aí ao lado do soldado França R. França, ele disse que a equipe dele realizava uma ronda de patrulhamento na rua Goiás, onde se deparou com um rapaz. Como ele já foi preso várias vezes por tráfico, os policiais abordaram e na revista foram localizadas 19 pedras de crack e uma maior bruta. Foi questionado com ele que teria adquirido e levou o policiamento até a mulher. Daí dançou a mulher também, que acabou entrando em cana. Uma mulher tentou matar o ex-companheiro a facadas dentro de um motel no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Isso mesmo. Segundo informações recebidas da polícia, a mulher entrou em contato com o ex, falando que gostaria de encontrar com ele em um motel. A vítima atendeu o pedido e foi ao encontro. E lá mesmo nesse local acabou sendo atacado pela companheira, que desferiu 6 facadas nele. Rapaz, vamos lá, a gente vai reatar o namoro aí, a convivência. Vamos lá, mocinho, gosto de tu. Levou o cara para o motel e daí tentou matá-lo. O homem conseguiu fugir e pediu socorro a uma viatura da Polícia Militar. E de pronto os policiais militares do 6º Batalhão foram até o motel e conseguiram prender a mulher em flagrante. O homem foi socorrido ao hospital, já a mulher foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, de HVP, para que serem tomadas as medidas cabíveis. Um jovem gravataense de 25 anos de idade morreu em um acidente na BR-232 e uma outra vítima foi socorrida pelo SAMU. Isso mesmo, o saldo de um morto e outro ferido. Isso aconteceu nesta sexta-feira, isso mesmo, e foi por volta das 8h30 da noite. Foi na BR-232 em Gravatá, no agreste do estado. No local, a polícia colheu informações com a Polícia Rodoviária Federal, que informou que não se sabe ao certo quem estaria na contramão da via. O que se sabe é que uma das motocicletas, foram duas, uma tentando ultrapassar um caminhão, e daí a colisão foi frontal. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e ao chegar no local, os socorristas confirmaram o óbito de um jovem identificado como Alisson Rodrigues, de 25 anos. Já a outra vítima, não identificada, foi socorrida em estado grave para a unidade de pronto atendimento. Morre no Getúlio Vargas rapaz esfaqueado no bairro de Afogados. Homens executam jovem a bala na residência no Alto José Bonifácio. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um homem foi detido com a faca peixeira na rua Edivaldo Pereira de Melo, loteamento Primavera, em Paudalho. Segundo a Polícia Militar, em rondas o efetivo abordou o indivíduo Maicon Douglas Dias de Araújo, encontrando na cintura dele uma faca peixeira. Os PMs questionaram aí o motivo dele estar portando uma faca peixeira, mas o homem não revelou o motivo que justificasse o porte. Ele foi levado com a faca apreendida para a delegacia e acabou justamente em cana. E agora, agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente aqui no jornal, na estrada de Pau de Légua, em Igaraçu, está lá o Tenente Lupércio Nunes. Ana Cristina é uma policial reformada, policial militar, mora na Rua da Melancia, em Rio Doce, Olinda. Didi, Zezinho, Duda, Jair, Júnior do CD, Mi e Max do Fiteiro, todos estão em Casa Amarela. Gilberto das Coxinhas, na Orla, no Janga. Ainda no Janga, o Wellington da Biritolândia e o Barman Heitor. No terminal do Alto do Mandu, Dedeu do Mercadinho e do Rock Chile, Dedé de Belina, Marcelo Pocotó, Novinho, Ovaldo Galeto
e nas proximidades da Caixa Econômica Federal, Novinho Amolador e Marinaldo do Lanche e do Caldo de Cana. Gerson Araújo de Oliveira está em Vera Cruz. Evaldo Ribeiro no Alto da Conquista e Admir Jerônimo está no estado de São Paulo, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Na rua Frei Casimiro em Santo Amaro, Juninho da Água Mineral no depósito, o estivador Marcos Bola e os filhos Marquinhos e Brunão das Costelas e dos Lanches. Na Orla do Janga, pertinho do portal, estão Ginquele do Brinquedo Inflável e os funcionários do Bar Boteco do Caranguejo, nosso bar, inclusive Vicente e Luquinha. É na estação Antônio Falcão em Boa Viagem, Dinho Tricolor da Barraca Amarela, Paca da Praia e também André do Galete. E no Alto Zé Bonifácio, Tom da Quitanda, Fernando Marroco dos Homens e a esposa Lindalva. Mima Porteiro, loteamento Conceição, por trás da Igreja Nossa Senhora do Ó, e Nando do Morro da Conceição. Neto está lá no Veneza Alter Park, em Maria Farinha. Gláubia da Lanchonete e Pizzaria na Rua Estados Unidos em Pau Amarelo. Walter Taxista está em Camaragibe. Raimundo do Bar da Buchadinha na Rua Estados Unidos em Pau Amarelo. No Pinistão, Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Bode no Pina, Zé do Peixe, Cristina, Marcelo do Mercadinho, Juca do Frete e o pessoal do Sindicato de AI, Alexandre do Fórum do Cabo e o comissário Chibata ligados com a gente na Jornal. Carla do Barnal R4 e Missinho do time do Bangu no bairro do Ibura. Francisco e Brasil estão na SDS no Jardim Atlântico em Olinda, no edifício Igaraçu, no início da Dantas Barreto, Moreira Moda dos Funcionários, Zé do Alto e também Heriberto do Ouro e também Léo do Boteco do Caldinho. Marconi Itaianá, Eletro Souza na Rua do Pombal e em frente a Delmo da Suspensão em Santo Amaro. Seu João e Jorge Jadson dos Produtos Igual estão em Igaraçu. Zé do Sal e o amigo Biá da Rede de Supermercados em Águas Compridas, o Dr. Paulo de Tasso e toda a nova diretoria do SEASA, inclusive também o Segurança Eziel. Os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira estão na Mangueira e também o motorista Fred. Vanvan e Missiguela em Santo Amaro, Saulo Holanda em Olinda, na Avenida Maria Irene de Jordão, e está lá a rapaziada da Jordão Refrigeração, inclusive Nininho e a esposa Fernanda. No Mercado Público em Camaragibe, Paulo do Miúdo, Cecinha da Carne, Paulo do Queijo e Sandro do Miúdo, com a esposa Leiga, o filho Alexandre e o sobrinho Jean. E no Mercado Público em Nova Descoberta, Mr. Nelson, a esposa Aninha e os filhos Professor Neferson e Nádia da loja Bem Sensual. Maurílio da Silva, jovem com 23 anos, residente na Rua 9 ou Rua do Chafariz, loteamento Aparecida, em bairro Santo Antônio em Carpina. Ele foi assassinado a bala na própria residência. Estava lá na casa dele dormindo quando elementos desconhecidos invadiram a casa e cometeram o crime. Tiago Félix Bezerra da Silva, de 31 anos de idade, residente na margem da BR-104 em Panelas, foi assassinado a bala na própria residência por 2 homens desconhecidos e o corpo encaminhado ao IML em Caruaru. José Lopes de Souza, 43 anos, foi assassinado a bala na Rua José Maciel Pereira, bem pertinho do Lixão, em Petrolina. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Um rapaz que não conduzia nenhum documento de identificação morreu baleado em um confronto com policiais da Rocan. Isso aconteceu no Engenho Barra, no Alto do Sacrifício, na cidade de Escada. Segundo informações, 4 elementos numa motocicleta. 2 deles acabaram baleados, foram socorridos no hospital local e um deles acabou morrendo. Esse confronto foi durante um assalto, e aí assalto a policiais militares que estavam em um carro HB20. Daí os bandidos não sabiam e acabaram quebrando a cara. Carlos Augusto da Silva, de 51 anos de idade, um ex-presidiário, foi assassinado a golpes de faca. Peixeira, isso mesmo, assassinado a golpes de faca na Rua do Mirante, em Tamandaré. Isso por causa de um terreno. O suspeito, Givanildo Félix dos Santos, 56 anos, foi preso em flagrante e a vítima ainda chegou a ser levada para o hospital local. Alisson Rodrigues da Silva, de 24 anos de idade, este morreu em uma colisão entre 2 motos na rodovia Luiz Gonzaga, à altura do quilômetro 83, em Gravatá. Um outro rapaz ficou ferido e foi levado para a UPA lá de Gravatá. O corpo de Alisson Rodrigues da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sábado. Leonardo de Souza da Silva, professor do curso QI, ele mora na Rua do Elmo, em Jaboatão dos Guararapes. A esposa dele é Edinalva e o filho é Arthur. Felipe Abrão, ele mora em Ponta de Pedras, Goiânia, é neto de Megaó e Nair. Dona Mara, completando hoje 82 anos de idade, ela é mãe de Neguinho, Maia, Alberto e também Lula das Malvinas.
Júnior Cabeção também está aniversariando hoje. O Cabeção está aniversariando. Ele é filho do comissário Claudionor, o senhor Nodô e Dona Estela da 4ª etapa do Rio Doce em Olinda. A esposa do Júnior Cabeção, que vai preparar um almoço para ele e para toda a família, é Luciana Lu, com a presença da filhinha do casal, Antonelli. Laplace Ramalho Medeiros e Eutímia Alves de Alencar são sócios da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. Agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Aniversariando hoje o tenente José Mariano da Silva Filho. Giovanni do Nascimento Silva, com 27 anos de idade, foi agredido a bala na rua Frei Luiz Gonzaga, no centro em Vitória de Santo Antão, por 2 homens numa motocicleta. Um deles foi identificado como sendo José Augusto Ferreira Júnior, de 33 anos de idade, que foi preso em flagrante. E o Giovanni, o rapaz ferido, foi levado para o hospital João Murilo. Miqueias Félix da Silva, de 23 anos de idade, residente na rua do Cajueiro, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira na estrada da Batalha, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, pela ex-mulher dele, Girlane da Silva Xavier, de 21 anos de idade, que foi presa em flagrante. Olha a mesma história aí que eu falei agora há pouco. Essa mulher, a Girlane, ela tentou fazer as pazes, convidando o ex-companheiro para ir para um motel, e daí acabou tentando matá-lo. Olha que cilada danada. Ela, a Girlane da Silva Xavier, acabou presa em flagrante. Miqueias Félix da Silva foi levado para a unidade de pronto atendimento da UPA da Imbiribeira. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Getúlio Vargas rapaz esfaqueado no bairro de Afogados. Tiago Monteiro Xavier da Silva, de 27 anos, residente na rua do Despacho, no bairro de Afogados. Ele foi socorrido no hospital Getúlio Vargas ontem por volta das 8 horas da noite, com ferimentos pelo corpo produzidos a golpes de faca peixeira, num atentado de autoria e motivos desconhecidos. Tiago Monteiro Xavier da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Homens executam jovem a bala na residência no Alto José Bonifácio. A vítima foi Davi Rodrigues Barros, de 20 anos de idade, um ex-presidiário residente na rua Sergipe, no Alto José Bonifácio, zona norte do Recife. Ele estava ontem por volta das 8 horas da noite, estava em casa, no quarto, descansando, quando de repente alguém bateu na porta chamando pelo nome dele. Davi Rodrigues de Barros. Ele, quando saiu, se deparou com 2 homens armados, correu para o quarto, mas os caras o seguiram e meteram bala, mataram ele com diversos disparos de arma de fogo. Foi uma execução e a polícia segue investigando o caso. O corpo do ex-presidiário Davi Rodrigues de Barros, jovem de 20 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.